Você sabia que grande parte da nossa moeda que circula por aí é dinheiro digital? Não, não estou falando de criptomoedas. Estou me referindo à nossa moeda fiduciária, o real. Dinheiro digital que é muito usado pelos bancos para fazer empréstimos. Isso mesmo, o dinheiro do empréstimo é dinheiro digital. Ficou confuso? Fique até o final do vídeo que eu vou te explicar de maneira simplificada como funciona a nossa economia. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Imagina o seguinte desafio. Você está inquieto com a economia, verdadeiramente se preocupa com seu futuro financeiro e deseja tomar decisões conscientes e bem informadas sobre o seu dinheiro. No entanto, não compreende exatamente como a economia funciona. O dilema é que há tantos problemas técnicos que, ao tentar ouvir alguém discutir economia, parece que está faltando algumas das informações elementares e essenciais para entender precisamente o que os outros estão comunicando. Além disso, parece ser complicado com todo o vocabulário técnico. Mas antes de começarmos a falar sobre economia e suas complexidades, que tal deixar seu like, compartilhar e ativar o sino para você receber nossos conteúdos? Isso nos ajuda a crescer e alcançar mais pessoas. Pode se tornar cansativo ouvir alguém falar sobre economia, especialmente quando deseja tomar uma decisão prática em sua vida. Por exemplo, só quer saber se agora é o momento apropriado para adquirir uma casa ou se deve utilizar aquele dinheiro disponível para investir em mais ações. Será que é o momento certo? Não se preocupa tanto com essa narrativa e diálogo sobre taxa de juros, mas percebe que é um tópico que precisa compreender para tomar decisões acertadas. Então, hoje vamos abordar a economia de uma maneira descomplicada, uma maneira fácil de compreender, tão simples que até uma criança compreende. O motivo disso é para você possuir realmente um entendimento básico, porém robusto, das coisas. Pois depois que assimila os conceitos fundamentais, pode avançar para decisões financeiras mais avançadas. No entanto, não se trata de aconselhamento financeiro. Preste atenção antes de prosseguir. Agora preste atenção aqui no que eu tenho a te dizer. Esse ano de 2024 está repleto de grandes oportunidades e é a sua chance de mudar de vida. Então seja uma pessoa otimista e digite nos comentários: eu serei rico em 2024. Apenas digite isso: eu serei rico em 2024. Quando eu ver esse comentário, saberei que você é alguém que realmente está querendo mudar de vida. Então darei um coraçãozinho no seu comentário. Bom, agora que você já comentou, vamos continuar. O dinheiro tem um preço, e esse preço é chamado de taxa de juros. A taxa de juros é o custo que você paga para obter dinheiro emprestado. Na economia, você pode visualizar uma máquina com diferentes componentes, diferentes partes móveis, como a emissão de dinheiro e a taxa de juros do Banco Central. Para iniciar a compreensão da economia, é necessário entender o que é dinheiro. Existe dinheiro físico e dinheiro digital. O dinheiro físico são as notas que você possui na carteira, mas também existe dinheiro digital. Quando acessa o Internet Banking e verifica o saldo na conta poupança, em ações ou como está o seu cartão de crédito, tudo isso é dinheiro digital. Quando mencionamos que o governo está gerando dinheiro, é uma grande simplificação. Sim, existem impressoras que produzem mais dinheiro em espécie, mas a maioria desse dinheiro novo é dinheiro digital. Especificamente, é o dinheiro que o banco cria quando você obtém um empréstimo, por exemplo, para abrir um novo negócio. Você apresenta uma solicitação ao banco, ele avalia sua proposta e você pode obter um crédito. Contudo, terá que reembolsar tudo e mais um pouco, os chamados juros. Podemos denominar isso de custo do empréstimo, da mesma forma que pergunta o valor para adquirir uma bolacha em um mercadinho. O Banco Central é como se fosse o grande líder de todos os bancos. Sendo o líder, pode determinar qual é o valor do dinheiro.
Se esse novo dinheiro é gerado por meio de empréstimos, existem juros e é necessário questionar quanto o banco cobrará por isso. O banco não pode simplesmente criar dinheiro do nada. O banco também precisa adquirir empréstimos e aqui entra o Banco Central. Ele é um supervisor do sistema bancário. Você pode imaginá-lo como a chave de todos os bancos. Quando o seu banco vai até esse grande líder solicitar dinheiro, ele também deve pagar juros, da mesma forma que você paga juros para o seu banco ao considerar abrir um negócio. Assim, como o Banco Central é o grande líder, ele pode determinar quanto irá cobrar por essa taxa de juros. Se a taxa de juros é elevada, torna-se caro para os bancos obterem empréstimos e emprestarem para clientes como você. Mas e então? Bem, pense no seguinte: se a taxa de juros é o valor do empréstimo e ela está alta, significa que obter empréstimos ficou mais caro. O desfecho é que haverá menos pessoas como você obtendo empréstimos para iniciar um pequeno negócio, empresas, e tudo isso desacelera a economia. Quando as taxas de juros estão muito altas, a economia desacelera. As pessoas consomem menos, produzem menos. Quando as taxas de juros são baixas, ocorre o contrário. Vamos apresentar novamente o exemplo de abrir um negócio. Você elaborou seu plano, fez os cálculos, notou que as taxas de juros estão muito elevadas. Percebe que seus planos de abrir um negócio não serão viáveis porque não conseguirá obter lucro suficiente para reembolsar o banco. Então você interrompe. Seu bairro não terá aquela nova loja que estava planejando. E aí você não criará empregos. Além disso, você também não comprará mais eletrônicos, acessórios para sua loja e assim por diante. Percebe como tudo isso vai desacelerando a economia? Agora pense no oposto. Quando a taxa de juros diminui, fica mais acessível para os bancos obterem empréstimos e emprestarem para clientes como você. De repente, ficou muito mais fácil abrir uma loja, mercado, ateliê, enfim, todos os tipos de negócios. Então surgirão também novos empregos, novos produtos, novos serviços. Esses empreendedores criarão novos empregos, competirão entre eles para recrutar e contratar pessoas. Com muita concorrência, até precisam pagar salários mais elevados para atrair os trabalhadores certos. Terão mais recursos e gastarão mais. Tudo isso contribuirá para impulsionar o crescimento econômico. Parece bom? Nem tanto. Devemos compreender o que ocorre quando as coisas saem do controle. Como grande líder, o Banco Central pode estabelecer qualquer taxa de juros, e isso tem um impacto muito significativo na economia. Se não for gerenciado adequadamente, pode originar bolhas de especulação, inflação, e também pode resultar em quedas drásticas quando essa bolha estourar. Pode acarretar em uma longa e dolorosa recessão. Se as taxas de juros forem gerenciadas de forma eficaz, há ciclos naturais de expansão e contração na economia, mas também há o risco de bolhas. Então, por favor, lembre-se de que a economia é uma máquina que possui muitas peças, muitos fatores econômicos e políticos que também podem contribuir para alterações nesse nível de atividade econômica. Se você está até aqui comigo no vídeo, significa que você está gostando do nosso conteúdo e aprendendo, ao contrário de outras pessoas que já deixaram o vídeo. Agora, continuando. No entanto, aqui estamos esclarecendo tudo de maneira simplificada. A inflação é um fenômeno monetário quando há um aumento de dinheiro sendo gerado. E como o dinheiro é produzido principalmente através de empréstimos, a taxa de juros é o núcleo de tudo. O Banco Central pode então ajustar as taxas de juros para tentar evitar períodos extremos de contração ou expansão. De modo geral, o Banco Central tenta elevar as taxas de juros durante o período de maior crescimento econômico para amenizar um pouco a economia e evitar o superaquecimento e a inflação. Ao elevar as taxas de juros, o Banco Central encarece o empréstimo, desencorajando-o e abrandando o ritmo de crescimento econômico. Em contrapartida, durante o período de crise ou recessão, o Banco Central pode reduzir as taxas de juros para incentivar a atividade econômica.
Taxas de juros mais baixas tornam o empréstimo mais acessível, estimulando o gasto e o empréstimo, o que contribui para impulsionar o crescimento econômico. Parece simples, não é? Nem tanto. Agora surge outra questão: quanto elevar, quanto reduzir, qual será a velocidade, fazer isso rápido ou devagar? Se não for bem executado, pode resultar em quedas ou bolhas. É necessário estar familiarizado com a história da economia para entender o que está ocorrendo agora e o que pode ocorrer no futuro. Atualmente, estamos em uma transição. Acabamos de experimentar um superaquecimento devido às reações exageradas durante a recente crise de saúde global, a pandemia de 2020. Contudo, nossa economia agora está prestes a ingressar em uma fase de fragilidade, de recessão. Alguns sugerem estagnação. Se o Banco Central reduzir as taxas de juros muito lentamente durante o período de enfraquecimento econômico, pode não conseguir estimular o crescimento econômico e levar a um período prolongado de estagnação. Por outro lado, se diminuir as taxas de juros muito rapidamente, pode resultar em um excesso de empréstimos, um excedente de gastos, levando à inflação ou até mesmo a uma bolha nos preços dos ativos. Se o Banco Central elevar as taxas de juros muito lentamente durante o período de vigoroso crescimento econômico, pode não ser suficiente e a economia pode superaquecer, resultando em uma bolha de preços dos ativos. Algumas pessoas argumentam que foi precisamente isso que ocorreu recentemente, com os valores das ações aumentando significativamente. Se você compreendesse, poderia ter adquirido ações cientes que continuariam subindo, devido às taxas de juros baixas entre 2000 e 2021. Por outro lado, se o Banco Central elevar as taxas de juros muito rapidamente, pode desencadear uma recessão e uma crise financeira. O Federal Reserve, também conhecido como Fed, é o Banco Central dos Estados Unidos. Nos anos de 1980, Paul Volcker, que foi ex-presidente do Fed, elevou agressivamente as taxas de juros para combater a elevada inflação. Na década de 1980, as políticas de Volcker para combater a inflação foram bem-sucedidas em reduzir os níveis de preços, embora também tenham causado recessão e aumento no desemprego. Muitos economistas acreditam que foram sacrifícios necessários para assegurar a estabilidade de preços e um crescimento econômico a longo prazo. Foi um remédio amargo, mas o paciente necessitava. Essas decisões de Volcker tiveram um impacto duradouro na economia dos Estados Unidos e são vistas como um componente crucial para o período de estabilidade econômica e crescimento que se sucedeu. Atualmente, as decisões do Fed podem ter um impacto significativo na economia global. O Sistema de Reserva Federal, o Fed, é encarregado de implementar a política monetária nos Estados Unidos. Isso implica estabelecer as taxas de juros no país. No entanto, essa ação pode ter repercussões na economia global. Observa, por exemplo, a taxa de câmbio do dólar americano. A moeda dos Estados Unidos é a divisa de reserva mundial, amplamente utilizada em transações internacionais e como reserva de valor. As variações no valor do dólar americano podem impactar as economias de outros países e os preços de bens e serviços comercializados internacionalmente. É possível mensurar o valor do dólar por meio do índice DXY, que representa o valor do dólar americano em comparação com uma cesta de outras principais moedas. Quando o Fed elevar as taxas de juros, torna o dólar americano mais atrativo para investidores estrangeiros, aumentando a demanda e a correspondente valorização da moeda. Isso também resulta em exportações americanas mais caras, enquanto as importações se tornam mais acessíveis para os americanos, influenciando o equilíbrio comercial e a atividade econômica nos Estados Unidos e em outras nações. Por outro lado,
Quando o Fed reduz as taxas de juros, o dólar americano perde atratividade para investidores estrangeiros, ocasionando uma diminuição na demanda e a desvalorização da moeda. Com a queda do dólar, os preços das commodities tendem a subir, provocando um aumento na inflação global. Isso incentiva outros bancos centrais a elevar as taxas de juros, gerando pressão para uma nova desvalorização do dólar e incrementos adicionais nos preços das commodities. Em determinados momentos, o Fed pode não considerar a redução das taxas de juros como uma opção viável em períodos de crise. Com o dólar mais acessível, a exportação por parte dos americanos torna-se mais facilitada, pois os produtos ficam mais competitivos, ao passo que importar produtos torna-se mais custoso. Isso modifica o equilíbrio comercial e a atividade econômica nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Tendo dito isso, é crucial ter em mente que estamos experimentando um processo de desglobalização. Ao compreender esses indicadores básicos da economia, torna-se possível tomar decisões mais bem fundamentadas para melhorar a qualidade de vida. Agora que está claro como as taxas de juros podem influenciar suas escolhas financeiras de diversas maneiras, imagine se está considerando contrair uma dívida. É o momento certo para obter um financiamento para adquirir uma casa ou solicitar um empréstimo para iniciar um empreendimento. Taxas de juros mais elevadas encarecerão o seu empréstimo, enquanto taxas mais baixas tornarão o empréstimo mais acessível. Tudo isso deve ser levado em conta ao tomar decisões, avaliando se é o momento apropriado e analisando os termos do empréstimo que planeja obter. Além disso, é fundamental abordar o tema das taxas de juros negativas reais, uma situação na qual o retorno de investimentos de baixo risco é inferior à taxa de inflação. Neste cenário, o poder de compra do seu dinheiro está sendo destruído ao longo do tempo, mesmo que você esteja obtendo uma taxa de juros positiva nominal em seu investimento. Esse é um dos motivos pelos quais afirmamos que a inflação é um delito perfeito para subtrair de você. Se a taxa de inflação para o seu custo de vida é de aproximadamente 20% ao ano e a melhor taxa de juros que você consegue obter em investimentos de baixo risco é de 10%, isso indica que você está obtendo uma taxa de juros real negativa de 10%. Nessa circunstância, o valor do seu dinheiro está decrescendo a uma taxa de 10% ao ano, mesmo que você esteja recebendo uma taxa de juros nominal de 10% em seu investimento. De modo geral, as taxas de juros negativas reais podem tornar menos atrativo economizar dinheiro e investir em ativos de baixo risco, pois é provável que o valor do seu dinheiro diminua ao longo do tempo. Ao invés disso, você pode ficar mais propenso a considerar investimentos mais arriscados, como ações, na esperança de obter um retorno maior e preservar, de alguma forma, o poder de compra do seu dinheiro. É crucial avaliar com atenção os riscos e potenciais de todos os diferentes investimentos para verificar se estão alinhados com seus objetivos financeiros, perfil e tolerância ao risco. Eu disse que a explicação seria tão simples que até uma criança conseguiria entender, então hoje não vamos aprofundar muito. Quando você compreende verdadeiramente os desafios desse ambiente de juros negativos, quando percebe que a taxa de inflação do índice oficial do governo, como o IPCA, não reflete a verdadeira inflação em sua vida, aí você começa realmente a abrir os olhos e a ficar mais atento. É um tipo de conversa para um próximo vídeo. O dinheiro é uma ferramenta poderosa e com o conhecimento de como ele é gerado e o impacto das taxas de juros, você pode começar a resguardar e aumentar seu patrimônio. Ao entender conceitos fundamentais, como a criação do dinheiro e a administração das taxas de juros, com decisões mais esclarecidas, você pode planejar seu futuro.
Especificamente, você pode tirar proveito tanto do ciclo de expansão quanto do de contração, protegendo-se do risco de bolhas e construindo um futuro seguro. Olha, há muito a aprender, por isso agora quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Por enquanto é só, até o próximo vídeo.